a metade dos meus bens que possuo. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E o versinho 10 termina dizendo: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bem, eu não sei qual é o teu nome. Eu não sei se você se chama Joel, Maria, Felisberto, João, Madalena. Mas uma coisa eu quero pedir para você nesse momento. Eu gostaria que você, ao ler o nome Zaqueu aí na Bíblia, você substituísse pelo teu nome. Então eu vou fazer um teste agora nesse momento. E eu gostaria de ouvir você daqui. Eu gostaria que você falasse alto o seu nome aí. Então eu vou ler aqui. E enquanto eu estiver lendo, quando você chegar no nome Zaqueu, você substitua pelo teu nome e fala o teu nome para poder ouvir. Para que você veja a mensagem que Deus deu para Zaqueu, é a mesma mensagem que ele tem para você e para mim nesta noite. Então olhe bem, aqui no capítulo 19, versículo 1, vou repetir o texto, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem ou uma mulher chamado... É isso mesmo, você pode dizer o teu nome. Eis que um homem ou uma mulher chamado Joel, chamada Maria, maioral dos publicanos e rico. Aí você pode dizer, mas eu não sou maioral dos publicanos e não sou rico. Bem, talvez você não seja publicano e nem maioral dos publicanos e nem seja rico, mas uma coisa eu sei que você é. Você é pecador como Zaqueu, assim como eu sou pecador como Zaqueu. E um publicano era um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos como Zaqueu ele não era romano, Zaqueu era judeu. E por ser judeu, ele cobrava impostos do seu próprio povo, das pessoas do seu próprio povo. Então Zaqueu, pelo seu povo, ele era considerado um homem traidor, um homem que quebrou um voto de uma nação, se vendeu por causa de dinheiro para os romanos, para trabalhar para os romanos, para conseguir dinheiro do povo dele para os romanos, para os seus inimigos. Então, imagine como o povo judeu tinha ódio de Zaqueu. O povo judeu não queria nem saber de Zaqueu. E Zaqueu, sabendo disso, sabendo que havia traído o seu povo, ele não queria ser lembrado por ser um publicano que tirava dinheiro do seu povo para dar aos romanos. Então o sonho de Zaqueu era muito superior àquilo que ele mesmo era. Ele era um pecador, ele era um cobrador de impostos, ele era um maioral dos publicanos. E mais, além de ser rico, ele havia conseguido a riqueza corruptamente. Então imagine como Zaqueu seria lembrado por seus descendentes e pelos descendentes do povo judeu quando ele desaparecesse do mapa. Ele seria lembrado como um ladrão, ele seria lembrado como um traidor. E mais, no versículo 3, a Bíblia diz assim, que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Bem, pelo menos a Bíblia me mostra, me apresenta aqui, 2 motivos de que por que Zaqueu não podia se aproximar de Jesus, ou não podia ver, não podia conhecer Jesus. O primeiro motivo é porque a multidão atrapalhava Zaqueu. Bem, queridos, a multidão sempre foi um atrapalho, sempre foi uma barreira para que as pessoas se aproximem de Jesus. A multidão, você se lembra da história que as mães queriam trazer as crianças até Jesus para que Jesus abençoasse as crianças? Pois bem, a multidão sempre proibiu a aproximação das crianças. Você se lembra quando uma mulher que estava com fluxo de sangue, com hemorragia, havia 12 anos, queria se aproximar de Jesus para ser curada? Ela não podia, por quê? Por causa da multidão. Você se lembra do cego de Jericó, do Bartimeu, que gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão queria calar o cego, não queria que o cego se aproximasse de Jesus. Você se lembra daqueles 4 amigos que trouxeram um amigo carregado para poder Jesus curar esse amigo? Você se lembra? E não podia por causa da multidão, eles tiveram que subir em cima do teto e fazer um buraco ali e descer o seu amigo dentro daquela casa onde Jesus estava. A multidão sempre atrapalhou as pessoas de se aproximarem a Jesus. E a multidão, no tempo de Jesus, se dividiam praticamente em alguns grupos. Os fariseus, os escribas e a grande multidão que aglomerava Jesus. Querido, mesmo assim, Zaqueu, por causa da multidão não podendo, mesmo assim ele fazia um esforço de ver quem era Jesus.
Mas a palavra de Deus diz que há um segundo motivo de que porque Zaqueu não podia ver quem era Jesus. É porque ele era de pequena estatura. Bem, de acordo com os historiadores, a estatura de Zaqueu não passava de 1,5 m. 1,5 m, não chegava a 1,5 m. Ele era realmente uma pessoa pequena. Mas quando nós temos registros na Bíblia de Jesus contando uma história real, literal, usando expressões pequena estatura, realmente se refere ao tamanho de uma pessoa. Mas, de acordo com alguns teólogos comentaristas, a expressão pequena estatura ela também pode ser uma lição homilética para os dias de hoje. A palavra pequena estatura, essa expressão pequena estatura, ela também pode significar alguém que se considera pequeno demais para se aproximar de Jesus. É alguém que se considera muito pecador. Alguém que se considera, quem sabe, um lixo de não poder se aproximar de um Deus tão santo como Deus é. E o pecado dela faz com que ela pense que ela não pode se aproximar de Jesus. Esse foi o sentimento que Zaqueu sentiu quando foi chamado pelo nome. Veja como é que diz a Bíblia aí. Aí mesmo no capítulo 19, o versinho 4, olha qual foi a atitude de Zaqueu. A multidão atrapalhou, a pequena estatura dele atrapalhou, mas ele não parou por aí, ele não desistiu, ele seguiu em frente para querer conhecer esse Messias de que tantas pessoas falavam. E a Bíblia diz no versículo 4 que, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. O sicômoro era uma figueira brava na época de Jesus, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Se eu perguntar para você, qual é o local mais ideal onde nós sabemos que Jesus vai passar por ele? Você não me diria que esse local seria num bar. Você não me diria que esse local seria, quem sabe, numa discoteca. Mas provavelmente você concordaria comigo de que esse local seja uma igreja onde Jesus passa, nos dias de culto onde Jesus está ali, a palavra dele é aberta, ele fala ao ser humano. Então, se você sabe que Jesus vai passar pela igreja, tome essa atitude de Zaqueu. Venha sempre à igreja. Nos dias de culto, não falte aos cultos. Venha para conhecer Jesus, para ver o que é que Jesus quer para a sua vida, querido amigo. E aqui diz que ele subiu a um sicômoro porque sabia que Jesus ia passar por ali. E no verso 5 diz que Jesus, chegando naquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Sabe, querido, Jesus, quando chama uma pessoa, ele não diz que ele tem que se demorar na sua decisão de poder seguir a Jesus. Jesus, quando chama uma pessoa, ele tem pressa na vida daquela pessoa. Por quê? Por dois motivos. Para que esta pessoa se salve o mais rápido possível. E o segundo motivo, talvez um dos motivos que levou muitos missionários a serem missionários hoje, é que ao mesmo tempo em salvar a vida daquela pessoa que se arrependeu rapidamente dos seus pecados, ele faz daquela pessoa um vaso de bênção nas mãos dele para poder salvar outras pessoas. É por isso que tem um ditado que diz assim: quanto mais tempo eu demoro para tomar uma decisão, mais fraco eu fico para tomar essa decisão. Agora, quanto mais rápido você vem para Deus, mais o Espírito Santo vai usar você. É assim que acontece na vida do cristão. A Bíblia diz que Saulo estava ali, cego das vistas. Ananias foi, colocou a mão nos olhos de Paulo, caiu as escamas e ele começou a ver. Ananias olha para Saulo e diz assim: agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. A decisão de Jesus, que Jesus quer que uma pessoa tome, ela nunca deve ser demorada. Ela deve ser rápida, depressa. Foi por isso que Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria na sua casa. Sabem, queridos, há muitos de nós que quando o irmão bate na porta, na porta da nossa casa, nós não queremos muitas vezes receber esse irmão. Às vezes nós pensamos que os crentes estão apelando demais, estão pressionando demais, estão obrigando demais, e por isso não queremos dar ouvido a crentes, não queremos abrir a nossa porta para os crentes. Mas, querido, veja,
A Bíblia diz que Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, sem murmuração, sem incredulidade. Imagina se Zaqueu estivesse em cima da árvore, Jesus chamasse ele e ele dissesse: Jesus, espera aí, o senhor me conhece? Eu sou Zaqueu, sou um publicano, sou um pecador, eu não estou pronto para receber o Senhor na minha casa. A minha casa é um lixo, a minha casa só tem pecado, eu não posso receber o Senhor. Mas a Bíblia diz que Zaqueu não teve esse espírito de incredulidade. Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. E é isso, queridos. E o texto ainda continua dizendo, o versículo 7, todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Ah, querido, eu vou fazer uma pergunta para você. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Eles murmuraram de quem? De Zaqueu ou de Jesus? Você parou para pensar contra quem eles murmuraram? Eles não murmuraram contra Zaqueu. Eles murmuraram contra Jesus, porque Jesus se hospedara com um homem pecador. Queridos, Jesus não veio para se hospedar com homens santos, com homens justos, porque não há um justo sequer na face da terra. Ele veio se hospedar com um homem pecador. Ele veio se hospedar na tua casa. Sabe por quê? Porque ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ele te ama, querido. Ele ama você. Ele fez de tudo para poder salvar você. Então eu quero dar uma boa notícia para você. Se você é pecador, é na tua casa que Jesus quer te hospedar nesta noite, amém? É na tua casa que Jesus quer habitar. É na tua casa que Jesus quer morar. É na tua casa que Jesus quer levar salvação para você e para toda a sua família. E veja, queridos, que quando Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria, diz a Bíblia que depois que eles murmuraram contra Jesus, o versículo 8 diz que Zaqueu agora começou a testemunhar. Entre mentes, Zaqueu se levantou, o verso 8, e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. É assim que acontece com o ser humano que é salvo por Jesus. Agora imagine a história de forma diferente. O que teria acontecido se Zaqueu não tivesse descido da árvore? Ou se tivesse descido da árvore, olhasse para Jesus e dissesse para Jesus assim, Jesus, espera um pouco aqui debaixo desta árvore, espera só um pouquinho, que eu vou ter que ir lá na minha casa. Você vai fazer o quê? Eu preciso resolver alguns problemas antes de me batizar, antes de tomar uma decisão. Eu preciso ir na minha casa, aguarda aqui um instante. Zaqueu então vira as costas para Jesus, deixa Jesus ali debaixo da árvore e vai para sua casa. Quando chega na sua casa, ele entra no seu quarto, o lugar onde ele tem uma televisão, o lugar onde ele tem um rack, e debaixo do rack, na gaveta, existem filmes ilícitos que ele não pode assistir. Existe uma tela de computador, onde a tela do computador é algo anormal para um cristão. E aí, de repente, ele começa a quebrar tudo aquilo que é ilícito, que atrapalha a presença de Jesus na casa dele. E ele joga tudo aquilo no lixo. Quando ele sai do quarto, ele vai para a sala. Chega na sala, ele vê também algumas coisas. Ele vê, digamos, uma coleção de bebidas doces. Ah, Jesus não vai ficar feliz? Então eu vou jogar todas essas bebidas doces que eu faço coleção e que de vez em quando eu tomo um pouquinho, vou jogar no lixo. E joga no lixo. Depois ele vai para a cozinha. Quando chega na cozinha, ele abre a geladeira. Aí ele vê que há um alimento que é impuro, que ele não pode, porque Jesus, ele não vai se agradar com aquele alimento. Ele vê uma caixa de cerveja, e aí ele tira, ele vê uma garrafa de vinho, ele tira, joga tudo no lixo, e de repente ele lembra também que ele cobrou impostos absurdos de pessoas, e ele então vai e devolve 4 vezes mais aquele que roubou, e aí ele lembra que a riqueza dele foi construída corruptamente, e aí de repente ele vai, liga para o banco, e pede para o banco, olha, compra minha casa, eu quero vender meus bens, e o banco compra, e ele pega metade dos bens e distribui aos pobres para poder reparar a consciência pesada dele. Quando ele termina, ele entra no banheiro, toma banho, toma uma chuveirada, compra uma gravata, uma camisa social, uma calça social, uma bíblia, penteia o seu cabelo, coloca o terno, passa um perfume, se olha no espelho e diz, agora eu estou preparado para receber Jesus. E ele lembra que Jesus deixou Jesus lá debaixo da árvore. E ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega debaixo da árvore, ele diz assim, Jesus, chegue mais.
Sabem, querido, Jesus olha para Zaqueu e diz assim: para onde você quer me levar, Zaqueu? Para minha casa. O senhor disse que queria ir para minha casa. Então eu quero levar o senhor para minha casa. Agora eu estou preparado. Eu já resolvi todos os meus problemas. Agora eu sou digno de receber o Senhor na minha casa. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, se você já resolveu os teus problemas, se você já se preparou para me aceitar, se você até a tua alimentação e o teu vestuário já trocou tudo, você não precisa de mim, Zaqueu. Você não precisa de mim. Você já resolveu os teus problemas sozinhos. E de acordo com a minha finalidade no mundo, eu vim para poder aliviar o fardo do cansado. Eu vim para poder dar vista ao cego. Eu vim para poder levantar um paralítico. Eu vim poder para fazer o mudo falar. Eu vim para fazer o surdo ouvir. Eu vim para quebrantar as correntes do escravo em pecado e libertá-lo do pecado. Eu vim para dar vida, Zaqueu, e vida em abundância. E de acordo com a minha essência, só eu sou justo, Zaqueu. Não existe um justo sobre a terra. Não existe uma pessoa capaz, completamente preparada para me aceitar como Senhor e Salvador. Porque todos são pecadores. Todos são pecadores, Zaqueu. E se você já se preparou, você não precisa de mim. Pode ir para tua casa. E Zaqueu se dá conta então de que quem deveria de resolver os seus problemas não era ele mesmo, mas era o próprio Senhor Jesus Cristo. Querido, é por isso que a Bíblia termina dizendo nessa história de Zaqueu que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se você se considera uma pessoa perdida, se você se considera uma pessoa corrupta, uma pessoa adúltera, uma pessoa ladra, se você se considera uma pessoa miserável no pecado, Jesus veio salvar você. Jesus veio buscar você que está perdido. Jesus, ele não aceita justos, ele só aceita pecador. E deixe-me fazer uma pergunta. Tem algum justo aí agora, nesse momento? Levante a sua mão. Eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão, porque de acordo com a palavra de Deus, todos somos pecadores e carecemos da graça e misericórdia de Deus. Então, se você, querido amigo que está aí hoje nos visitando, se considera tão pecador para tomar uma decisão ao lado de Jesus, eu quero dizer para você que é a você que Jesus aceita. Jesus aceita são pecadores, Jesus odeia o pecado, mas ele ama o pecador, ele ama você. Ele aceita você do jeito que você é. É Ele que quer provocar uma mudança em você. É Ele que quer conceder o Espírito Santo sobre você para que você mude as suas atitudes, a sua forma de pensar, a sua ideologia. É Ele que quer que você se entregue sem reserva para Ele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é pecador? Se você é pecador, levanta a mão. Levanta a mão. É pecador? Então, se você é pecador, diga: eu sou pecador. Diga, eu quero ouvir. Eu sou pecador. Então, se você é pecador, preste bem atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o teu salário e o meu é a morte eterna. Mas o texto termina dizendo assim, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que isso significa? Que você sendo pecador e eu sendo pecador, se nós formos a Jesus hoje, neste exato momento, e o aceitarmos como nosso substituto, como aquele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, para nos salvar dessa dívida, desse salário que nós vamos ter, esse salário passa de nós para o próprio Jesus que morreu na cruz. E aí nós não receberemos esse salário. Nós receberemos então a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não gostaria de receber a vida eterna? Você não gostaria de ser salvo por Jesus? Você não gostaria de morar no céu? Para você morar no céu, você precisa entregar hoje a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E se você quer fazer isso, eu vou dar um conselho para você. Faça como Paulo. Paulo,
ele recebeu uma visão de Deus para conhecer o justo Jesus, para ser testemunha daquilo que ele tem visto e ouvido diante dos homens. Mas num dado momento da sua vida, em que ele teria que tomar uma decisão, Ananias chegou para ele e disse assim: Saulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Muitos de nós temos medo de tomar uma decisão ao lado de Jesus, sabe por quê? Por causa do pecado que nos engana. Às vezes nós até inventamos algumas desculpas. Não, hoje eu não posso porque não estou preparado. Daqui um mês eu vou me preparar, eu vou ir à igreja, eu vou estudar a Bíblia. Você tem todo o direito de ir à igreja e estudar a Bíblia. Mas lembre-se de uma coisa. Diz a Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 13. Atendei vós agora que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e ficaremos um ano, e ali negociaremos e teremos lucro. E o texto continua dizendo: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Querido, toda pretensão futurística que você e eu temos com respeito ao nosso futuro, especialmente no que diz respeito à decisão da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, é uma jactância maligna. É uma arrogância da nossa parte. Dizer que hoje não, porque não estou preparado. Talvez eu vou fazer plano para daqui um mês, 2 meses, um ano. É como se nós disséssemos para Deus: Senhor, peraí, não é só o Senhor que conhece do futuro. Eu também conheço e eu sei que eu vou chegar vivo daqui a 6 meses e eu vou poder tomar a minha decisão. Ah, querido, nós nos enganamos com essa jactância futurística. Nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos o que poderemos enfrentar amanhã, ou daqui a 10 minutos, ou daqui a meia hora. E se a nossa vida não estiver nas mãos do Senhor Jesus, eu quero dizer a você, quando uma pessoa morre, ela só morre em 2 circunstâncias. A primeira circunstância, ou ela morre salva, e a segunda circunstância, ou ela morre perdida. Não existe 3 circunstâncias, tanto para o cristão quanto para aquele que não é cristão. Aquele que não é cristão, que não conhece a Jesus, mas viveu de acordo com o conhecimento que ele teve, ele será julgado de acordo com o conhecimento que ele teve. Você e eu, que somos cristãos, seremos julgados de acordo com o conhecimento que tivemos. Se andamos de acordo com o conhecimento que tivemos, então você pode ter certeza de uma coisa: nós vamos ser salvos por Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém? Agora eu quero dizer uma coisa para você. O que seria da tua vida se você morresse e um dia ressuscitasse com o mesmo pensamento que você morreu? Você já parou para pensar? Se isso acontecesse, qual seria a tua atitude? Seria de desespero na ressurreição? Ou seria de alegria de poder um dia morar com Jesus eternamente? É por isso que eu faço um apelo para você. Não deixe que o pecado engane você, de que você não pode tomar uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje, porque no livro de Hebreus, no capítulo 3, o verso 12, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E Jesus termina dizendo com muita urgência: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você sabe por que Jesus fala essas palavras? É que no tempo de Jesus, um judeu não tinha por costume bater na porta de uma pessoa. Quando ele queria falar alguma coisa para aquela família de uma casa, ele batia a palma, a família saía e recebia a notícia.
Mas quando a notícia era de vida ou morte, era urgente demais, o judeu batia na porta daquela casa. E as pessoas que estavam dentro daquela casa sabiam que a batida da porta indicava uma notícia de vida ou morte, ou de urgência. É nesse contexto que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. É urgente a tua decisão hoje, é urgente você abrir a porta. A fechadura é pelo lado de dentro do teu coração. Abra a porta para Jesus nesse momento, querido amigo. Ele está ansioso para entrar na tua casa, assim como entrou na casa de Zaqueu. Cear com Zaqueu, cear com você e você com Jesus. Você não quer abrir a porta do seu coração? Você não quer dizer para Jesus: Senhor Jesus, me aceita como eu sou, pecador como eu sou, com meus erros, com meus defeitos. O Senhor me aceita? Eu digo para você, Ele aceita você. Se você quer receber a aceitação de Jesus, ore comigo nesse momento. Feche os seus olhos. Entregue-se a Jesus. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu quero me entregar. A partir de hoje eu quero ser uma pessoa tua. A partir de hoje eu quero que o Senhor conduza a minha vida, conduza os meus planos, conduza os meus sonhos. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser um missionário mais ativo na tua igreja. A partir de hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Feche os olhos. Ore a Deus comigo e se entregue a Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, eu estou nesse momento orando por estas pessoas aqui da Igreja do Calvário. Essas pessoas, Senhor, que um dia, por uma motivação do Espírito Santo, se levantaram para poder, Senhor, pregar o teu evangelho na cidade aí de Presidente Médici, para poder ajudar na salvação de outras pessoas que poderiam ser agregadas, Senhor, ao teu povo. Obrigado por teres usado o entusiasmo, a animação, a ousadia, a coragem, a dedicação destes irmãos sinceros, Senhor, que hoje fazem parte da tua igreja aí, na Igreja do Calvário de Presidente Médici. Mas neste momento, Senhor, eu quero orar, estou orando, na verdade, pelos nossos amigos que estão aí nos visitando. Talvez pessoas que se sintam muito pecadores para se aproximarem de Cristo. Talvez pessoas que olham para o seu pecado e veem que são pecados muito grandes e sentem receio, Senhor, de se aproximar do Senhor. Mas, por favor, querido Deus, hoje o Senhor mostrou por meio da tua palavra que o Senhor não veio salvar justos, o Senhor veio salvar pecadores, assim como eu e assim como esse irmão que está agora, nesse momento, nos assistindo. Então, por favor, Senhor, aceita a vida de cada um deles. Aceita o coração destas pessoas. Aceita o coração deles assim como o Senhor aceitou o coração de Saulo e o transformou em Paulo e o transformou num grande missionário na tua obra. Talvez, Senhor, eu esteja falando com alguém aqui, esteja orando por alguém que está desesperado, que não consegue mais viver uma vida porque acha que o desemprego já chegou ao limite, não consegue trabalho, não consegue a cura para a sua doença, não consegue, Senhor, resolver o problema na família, não consegue, Senhor, abandonar um pecado escondido talvez. Senhor, atua poderosamente na vida de cada uma dessas pessoas. E revela-te, Senhor, revela o teu poder na vida dessas pessoas, para que estas pessoas reconheçam que o Senhor é um Deus todo-poderoso. E eu te suplico, Senhor, que abençoe a liderança aí desta igreja, da Igreja do Calvário, da igreja também aí, Senhor, da outra igreja que há aí na cidade. Abençoe a liderança, abençoe os irmãos, que esses irmãos, Senhor, recebam o derramamento do Espírito Santo para pregarem as boas novas às pessoas daí dessa cidade. Que elas trabalhem dentro da sua esfera de ação, com uma visão grande de salvar pessoas. E que as pessoas, Senhor, que visitaram hoje a tua igreja aí, a Igreja do Calvário, os amigos que estão visitando, saiam daí cheios do Espírito Santo, com o desejo de voltar outras vezes para congregar e para serem salvos por Cristo Jesus. Senhor, Jesus está perto de voltar. Não queremos ficar mais nesta terra. Nós queremos subir com Ele. E para isso te pedimos que nos salve e salve também a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Que o Papai do Céu abençoe a sua volta à sua casa. E lembre-se, Deus tem um plano grande para você. Faça como Zaqueu. Suba na árvore. Considere-se pequeno, mas não pequeno para se afastar de Jesus. Considere-se pequeno para necessitar de Jesus. E Jesus estará com você todos os dias até a consumação do século. Deus abençoe a todos, uma boa noite e muito obrigado pela oportunidade.